Amém, gente? Então, muito bem. Vocês se lembram que domingo passado, aliás, nós temos falado sobre as declarações que foram feitas no aniversário da igreja, correto? Vocês estão aqui? Podemos? Diga, está valendo. É hora da palavra. Então pronto, abre teu coração, teu ouvido. Eu recomendo que você sempre ore a Deus, Efésios capítulo 1, versículo 17, mais ou menos por ali, 16, 17, quando a Bíblia pede para a gente orar por espírito de sabedoria e de revelação. Nossos problemas é falta de sabedoria, ok? Se nós temos algum problema, amém, Dalaila? Estou te vendo. Nosso problema geralmente é falta de sabedoria, ok, gente? Se a gente tem problema, é porque tem alguma falta de sabedoria envolvida naquilo. Estamos bem assim? Então, do que nós mais precisamos? Obrigado pela empolgação. Estou pregando para Deus. Deus, vou pregar para ti, porque eu... Do que nós mais precisamos? Sabedoria. Obrigado. Então o apóstolo Paulo recomenda que a gente ore por espírito de sabedoria e por revelação. Por que eu preciso de sabedoria e de revelação? Se você não tem revelação, você pode ser cristão pela vida toda e Deus nunca falará com você por meio da palavra. A palavra não vai passar de um livro, simplesmente um livro. Ok? Assim como é um livro de geografia, como é um livro de história, como é um livro de Drummond de Andrade, talvez um livro que vai ter boas histórias, mas essas histórias nunca falarão com você. Porque só vai falar conosco se tiver em processo revelação. Sem revelação, você não vê os tesouros que estão nas Escrituras. Então você tem pessoas com pós-HD, PhD e pós-HD, não sei nem qual é o título que tem depois disso, pós-doutorado. E o livro da Bíblia nada mais é do que um livro. Mas ele não consegue encontrar nada sobre vida eterna ali. Jesus disse, examine as Escrituras, porque você vai encontrar nelas vida eterna. Mas essa vida eterna, ela só foi encontrada porque a Bíblia diz assim, Jesus falou, Pai, te dou graças, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelastes a pequeninos, ok? Então, se não existir revelação, não importa qual é o grau de doutorado, você não terá acesso àquilo que a Bíblia fala sobre, você vai encontrar nela vida eterna. Não encontra. Estamos aqui? Então, por isso que eu recomendo aos meus irmãos que sempre orem assim. Espírito de sabedoria e de revelação. Se não houver revelação, eu não vou entrar nos tesouros de Deus nunca. Eu vou ser um religioso, eu vou para a igreja, eu tenho a minha Bíblia, eu faço minhas obrigações religiosas, tudo certinho. Mas eu não vou desfrutar de nada. Ok? Então eu preciso de sabedoria que vem do céu, de revelação que vem do céu. É Deus abrindo as Escrituras. Eu sempre tenho em mente aquela passagem, ainda não é a pregação, é só a introdução, porque vocês não prestaram atenção, ok? Então vocês lembram aquele momento em que Jesus está caminhando com os discípulos para Emaús. E Jesus começou a falar com eles acerca das Escrituras. Quando eles perceberam que era Jesus, eles disseram, por acaso o nosso coração não ardia quando ele falava conosco? O que é que significa dizer? Que enquanto Jesus estava a caminho com eles, Jesus lhes abriu as Escrituras. Estou falando, não era Escritura assim, porque não tinha Bíblia assim, ok? Mas Jesus começou a citar as Escrituras que ele tinha decorado, desde Moisés, vindo de lá para cá, e mostrando nas Escrituras acerca de Jesus. Quando eles perceberam que era Jesus falando, eles disseram, por acaso não percebemos que o nosso coração ardia, que o nosso coração queimava enquanto ele falava? O que significa dizer que eu tenho essa passagem sempre clara comigo, dizendo assim, que Jesus quer abrir as Escrituras para nós. Nós somos os discípulos que estamos no caminho, e Jesus está conosco no caminho. Enquanto estamos no caminho, ele abre as Escrituras para nós. De modo que se
Jesus não abrir as Escrituras para nós, elas não passarão de letras. E isso não é interessante. Estamos aqui? 2 Coríntios 3,18 fala: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados na sua própria imagem. Todos nós com o rosto desvendado. Deus tirou a venda, percebe isso? Deus tirou a venda. Então, quando Deus tira a venda, eu posso ver. Porque havia um véu posto que me impedia de ver. Mas quando Ele tira o véu, Ele disse, então, todos nós com o rosto sem véu, contemplamos por espelho a glória do Senhor e nós somos transformados na sua própria imagem. Diga, eu preciso de revelação. Amém. Obrigado. Agora vamos para a palavra. Então, voltando, vocês se lembram das declarações que foram feitas no aniversário da igreja, beleza? Estamos juntos? Tem tecladista não? Cadê Levi? É tu mesmo? Fala, meu Deus. Pois bote o microfone lá perto. A primeira declaração que nós fizemos, na verdade eu coloquei aqui um pouquinho, mudei as ordens, mas a primeira declaração que nós fizemos foi que nós declaramos 50 novas células em 2024. A correção é 30 novas células, ok? A gente vai fazer umas adaptações aqui, vai ter uma reunião quinta-feira e a gente vai ajustar algumas coisas, porque foi colocada as declarações, mas elas não estão perfeitas, nós estamos ajustando. Ok? Então, na verdade, nós declaramos 30 novas células. Então, se hoje nós estamos já passeando para 28, não é assim? 28, então, no final de 2024, nós queremos mais de 30 células. Esses 30 aqui é mínimo. Então, são mais de 30 células, ok? Então, nós estamos declarando isso, estamos crendo isso. 30 novas células, então, mais de 50, ok? Tranquilo? Obrigado, Davi. Então, não é 50 novas células, é 30 novas células, no total vai dar mais de 50. Muito bem. A outra coisa que nós declaramos, você está prestando atenção? Foi sobre um novo prédio para a igreja. E nós declaramos um novo prédio com capacidade para 500 pessoas. Isso é uma tentativa de ajustar em função de que estamos em crescimento. A gente vai precisar de um espaço maior. Amém? Então, em 2024, nós estamos com essa expectativa de que nós iremos para um espaço maior, em função de que não caberá essa quantidade de pessoas que está vindo. Nós já estamos fazendo 2 cultos, nós queremos lotar esses 2 cultos. Depois nós lotamos 3 cultos, não é? Então seria 450 pessoas, 3 cultos. A igreja tem capacidade para 150 pessoas. E quando a gente tiver com 450 pessoas, dá para a gente ir para um espaço de 500. Amém? Então nós declaramos um novo prédio 2024. Para 500 pessoas mínimo. E a outra declaração que nós fizemos foi acerca dos departamentos. Nós declaramos que todos os departamentos estejam funcionando bem, né? E estando saudável. Nós vamos ministrar sobre todas essas coisas aqui, ok? A quarta questão que nós declaramos foi acerca de trabalhadores. Se a igreja vai estar crescendo, necessidades novas vão estar surgindo. Então, o Senhor Jesus disse, se tem necessidade de trabalhador, peça a Deus, que Ele vai mandar trabalhadores para a sua obra. E nós estamos crendo em trabalhadores que estarão sendo enviados por Deus. Deus está levantando novos trabalhadores. Amém? Então, se você ainda não está trabalhando na sua igreja, crie vergonha na cara. Amém? Obrigado. Vergonha na cara. E comece a trabalhar. Então, assim, faça alguma coisa. Carrega uma chinela, uma pá, uma cadeira, mas se envolve. Se envolve. Não seja aqueles meninos que não fazem nada em casa. Nada. Não leva lixo para fora, não lava banheiro, não lava um prato. Tudo é papai e mamãe que faz. O que você é? Um inútil. Nós não cremos que na igreja TGF tem pessoas inúteis. Não cremos nisso.
Não cremos nisso. Se você entra aqui inútil, vai parar de ser. Amém? Vai parar de ser. Você vai entrar aqui e virar uma máquina. Uma máquina, um trator. Um demolidor. Onde é que esse menino era inútil, não dava para nada? Eu digo, isso, meu filho, não dava, entrou aqui e mudou. Amém? Mudou. Porque inútil não tem no reino de Deus. Aquele que se torna membro do corpo de Cristo se torna frutífero. Se não é frutífero, não está no corpo de Cristo. Porque Deus não tem nenhum galho podre ligado nele. Todo galho que está ligado em Cristo, ele disse, você é frutífero. E nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos. Irmão, nós estamos criando uma igreja extremamente frutífera. É extraordinariamente fecundo. É assim como está escrito a nosso respeito. Então, nós declaramos acerca de novos trabalhadores. E nós declaramos também sobre a vida financeira da igreja. Declaramos riqueza na vida dos nossos membros. Você crê que é desejo de Deus que você prospere? Não é ideia de Deus que você viva endividado. É ideia de Deus que você prospere. Não é ideia de Deus que você conte moeda. A ideia de Deus é que você tenha em abundância. Você compreende o que é contar as moedas? Nós sabemos o que é isso, sim ou não? Sabemos o que é isso. É muito ruim. Essa é a vontade de Deus para nós? Não. Ele diz que o justo, ele espalha. Quem espalha não conta. Eu não vou pegar sua prosperidade hoje. Já, domingo passado. Esse tema é um sucesso, Jesus. Mas obrigado, Espírito Santo. Desculpe. Se você quiser derramar, vai. Né? Meu Deus, misericórdia. Nós cremos que os nossos membros prosperarão. Amém? Então nós declaramos isso, riqueza sobre a vida dos nossos membros, e declaramos vida financeira saudável. Então 2024 é um ano para nós avançarmos financeiramente. Domingo passado nós tivemos aqui uma experiência linda com Deus. Se você esteve aqui, foi domingo passado, não foi? Tivemos uma experiência linda com Deus. Era para nós orarmos por 10 novos empresários. E a igreja toda se levantou. Eu digo, gente, o que foi que aconteceu? Abriram a porta e entrou mais pessoas na igreja. Eu sei que eu fui sair daqui 10h30. De 8h30 o culto terminou. Eu comecei em posição de mãos, 10h30 o último. Mas o que é que foi lindo? Que a mesma unção que estava presente no começo foi a mesma unção que estava presente no final. A constância da unção. Uma brisa maravilhosa de Deus aqui soprando sobre a sua igreja. Irmãos, Deus está envolvido com esse projeto de tornar você próspero. E por que nós estamos crendo e declarando sobre a prosperidade da igreja? Ora mais, se nós vamos entrar em lugares grandes, onde é que está o dinheiro? É no seu bolso, sim? Uma vez eu vi um pastor falando, irmãos, nós vamos entrar num projeto aqui na igreja, eu quero saber quem vai doar 200 mil reais. Todo mundo se assustou. 200 mil? Ele vai querer arrancar tudo que eu tenho? Irmão, se você vai ofertar 200 mil, adivinha quanto é que você ganha? Você está olhando para a oferta que você vai dar. Você não está olhando para o quanto que Deus te prosperou, ao ponto de sua oferta ser 200 mil reais. Então, se nós nos colocamos à disposição de Deus, porque o que nós temos aprendido, irmãos, é que o Senhor distribuiu dons para a sua igreja, certo? Existem dons de cura, existem dons de quem ministra a palavra, também é um dom. O apóstolo Pedro diz, quem prega, pregue como quem entrega os oráculos de Deus. Existem dons que são dons de governo, são pessoas que o Senhor ungiu para gerenciar a igreja, para governar a igreja, para administrar a igreja. E nesse mesmo texto, Pedro diz assim, existem aqueles que o Senhor chamou para serem ofertantes.
E ele disse: e você que foi levantado para ser ofertante, seja generoso. Faça com liberalidade aquilo que você faz. Eu conheci um pastor, conheci através de livros, ele falando assim, ele chega para o meio dos empresários da igreja dele e pergunta assim: vocês estão dormindo bem? Estamos, pastor. Por que o senhor está perguntando? Ele disse: rapaz, porque todos os dias eu me sinto cobrado para eu aumentar o nível de unção, para eu aumentar a fluência na palavra, para o meu ministério pastoral ser mais eficiente. E eu estou perguntando se Deus está mexendo com você, para você se tornar um ofertante tão sobrenatural como você nunca foi antes. Eu digo: oxe, por que a gente não vê dessa ótica? Porque nós não entendemos que aquele que ministra oferta, o Senhor disse: você é chamado para isso. Faça com liberalidade. Não invente de trancar a sua mão. Seja liberal, porque se o Senhor te chamou para isso, faça. Não sei se você lembra, mas a Bíblia fala que havia um grupo de mulheres ricas que depositavam oferta na bolsa de Jesus. Jesus era sustentado no seu ministério por um grupo de mulheres. Mulheres, essas criaturinhas ouvem Deus muito mais do que homem, não sei porquê. Mas o sentido que elas têm parece ser mais aguçado. A Bíblia fala de mulheres que ministravam, que serviam o ministério de Jesus por meio de oferta, e eram mulheres ricas. Então veja, existe no corpo de Cristo aqueles que são chamados para o ministério da palavra, para o ministério de governo, e existe aqueles que são levantados para serem ofertantes na casa de Deus. E tanto quanto eles fazem mais, eles prosperam naquilo. Porque assim é o que é o natural. Então, se eu como pastor sou incomodado para me tornar melhor pastor a cada dia, por que o ofertante também não é desafiado do mesmo jeito? Amém? Não é o teu ministério, não te chamou para isso, irmão? Então bota para quebrar, irmão. Amém? Bota para quebrar. O que a gente tem aprendido com Deus é: se você é fiel no pouco, eu vou te colocar em níveis maiores. Agora, para muitos é muito fácil ofertar quando eu ganho R$1.000. Por incrível que pareça. Eu ganho R$1.000, ofertar só 100 tá bom. Dá para a gente viver com 900. Quando você está ganhando 10 mil? Ah, não, R$1.000, ofertar R$1.000 é demais. É muito dinheiro. Percebe? Você não está entendendo. Se você foi chamado, você sabe por dentro que o Senhor te chamou para ofertar, irmão, você vai ser desafiado para níveis cada vez maiores. E o Senhor disse: aquele que é fiel no nível, eu vou colocar no outro. Deus vai fazer acontecer. Portas se abrem, conexões acontecem. E você acha que isso é para quê? Amém? É para avançar, irmãos, é para prosperar. Eu já vi irmãs falando sobre o Senhor dando revelações sobre o nosso galpão, que sempre fala que é galpão. Não sei porquê, mas ele fala galpão. Não é uma igreja, não, é um galpão. Uma vez eu estava na biblioteca, numa livraria, na verdade, comprando um livro. Aí chegou um homem perto de mim. Você é pastor? Sou. Estou vendo um galpão. É assim, 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 assim. Disse: aleluia, meu irmão, glória a Deus. Disse não. Aí passou-se, eu cheguei lá em casa, meu cunhado tinha chegado de Manaus. Fomos na casa da minha sogra, tinha um irmão lá, andarilho, que estava lá, estava profetizando também. Aí chega o meu cunhado Lázaro, começa a profetizar em algumas pessoas que estavam com Lázaro. Aí eu entro, vejo um galpão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí tem outra irmã que teve uma revelação sobre o nosso galpão, e ela perguntava: Senhor, por que é tão grande? E o Senhor disse: por causa do propósito, por causa da visão, não é? Então o Senhor tem lançado expectativas no nosso coração acerca de lugares maiores. E você pergunta: por que lugares maiores? O Senhor diz: por causa do propósito. Então você está envolvido em algo que provavelmente você não sabe qual é o tamanho daquilo em que você está envolvido. Amém? Irmãos, e olhe só, Deus abre as comportas dos céus. Ele não tem problema com isso, de abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós bênção tal, da qual vos advirá grande abastança. Ele não tem problema com isso. Todo aquele que se colocar no lugar, a unção vem e pega.
Ok? A unção vem e pega. Não importa, se você é chamado para ministrar cura, a unção vai vir para te pegar nessa direção. Se a unção tem vindo para você, uma unção apostólica, você vai fluir naquilo. É quando você se posiciona. Agora, se eu não me posiciono, se eu não decido, nada vai acontecer. A consciência que nós temos que tomar é aquela que Paulo fala em Efésios 4. Cada parte cooperando com a sua parte, Deus dará o crescimento. Cada parte cooperando com a sua parte. Então você faz parte do corpo de Cristo? Faço. Você faz parte desse corpo aqui? Faço. Então coopere com a sua parte. Agora a pergunta é, qual é a sua parte? Essa é uma questão que você tem que resolver com o Senhor. Pai, qual é a minha parte aqui? Porque quando cada um de nós começar a entrar naquilo que é seu, propriamente seu, o Senhor dará o crescimento. Deus não tem problema em dar o crescimento. Mas se uma bicicleta está com as peças tudo desorganizada, a catraca no lugar da coroa, a coroa no lugar da catraca, a corrente ligada no pneu, como é que você vai botar essa bicha para andar? Não vai. Mas se você botar a catraca no lugar da catraca, a coroa no lugar da coroa, colocar a corrente no lugar que é próprio e montar nela, irmãos, ela vai correr. Porque cada parte vai cooperar com a sua parte. Então, se você é corrente, não queira ser pneu. Você compreende? Então, é uma parte que é sua. Se eu me recuso a entrar naquilo que Deus me chamou, irmãos, o corpo não vai funcionar. Mas cada parte cooperando com a sua parte, Deus dará o seu crescimento. Não sei se você se lembra, mas quando Josué foi entrar na terra da promessa, a Bíblia deu instrução específica para que a arca de Deus fosse transportada nos ombros. Não era um homem que carregava a arca, eram 4. O que significa dizer que a glória do Senhor não é carregada por um homem, é por um grupo de homens. Amém? Então, não vai só com um, é um grupo de homens. Então, se cada pessoa pegar a parte que é sua, Deus dará o crescimento, eu não tenho dúvida disso. Tranquilo? Então nós estamos declarando, e nós vamos declarar muito esse ano, acerca de vida financeira, riqueza na vida dos nossos membros e declarando que as suas finanças fiquem saudáveis. Vamos declarar isso, sim? Amém, queridos? Bota isso lá na tua parede. Quando você for orar a Deus, nós estamos declarando, nós estamos crendo, finanças restauradas. Diabo da pobreza, ó, vai batendo e retirado, sai fora. Pega o beco. Eu estou crendo no mais de Deus. Irmãos amados, começa a abrir tua boca, declarar a boca. A Bíblia fala que os anjos de Deus são ministros de Deus, enviados para servir em favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Quando Jacó teve uma visão dos céus abertos, uma escada ligava os céus à terra, anjos desciam e subiam. Quando ele acordou, disse: quão terrível esse lugar, esse não é outro lugar senão a casa do Senhor. Ele viu que havia uma escada ligando céus e terra, e os anjos estavam descendo e subindo. Eu gosto disso, os anjos não estavam subindo e descendo, eles estavam descendo. Você compreende isso? Ele estava descendo e depois ele subia, descia. Ele vinha primeiro do céu, fazendo o quê? Trazendo, o que a gente chama aquilo de dispenseiro. Ele estava trazendo da dispensa de Deus. Então esse é o ministério dos anjos. Eles são espíritos enviados da parte de Deus para servir aqueles que vão herdar a vida eterna. Olha isso. Espíritos enviados de Deus para servir você. Escada ligando céu e terra para servir você. Olhe bem. O diabo influencia pessoas para fazer coisa ruim? Sim ou não? Influencia. O diabo influencia, cutuca as pessoas para que elas façam coisas ruins. O diabo cutuca pessoas para que do nada comece uma confusão e daquela confusão gere morte. Do nada. Bobagem. Pode perceber que muitos dos crimes eles são por motivos fúteis. Não existe motivos aparentes que justifiquem a agressão. São motivos fúteis. É uma bebedeira que acabou em morte.
é um comentário que a pessoa fez, é uma bobagem, gera morte. O diabo influencia pessoas. O diabo influencia um casal para que se divorcie. As pessoas olham e dizem, mas tudo parecia bem. A gente olhava para aquele casal, era tudo tão perfeito. Por que isso aconteceu? Começou a vir ideias, pensamentos, estratégias, situação, circunstâncias. Quando se dá por conta, não tem mais. Acabou. O diabo influencia pessoas para fazer coisas ruins. Ora, o que eu quero dizer? Que se o diabo influencia pessoas para fazer coisas ruins, os anjos de Deus também influenciam pessoas para fazer coisas boas. Amém? Eles são espíritos ministradores enviados da parte de Deus para servir em favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Domingo passado, enquanto nós estávamos aqui ministrando a adoração, impondo mãos sobre a cabeça dos irmãos, uma das nossas crianças teve uma visão. Acho que muitos de vocês devem ter visto no grupo da igreja, foi colocado no grupo WhatsApp da igreja. E ela viu nitidamente aqui uma figura espiritual do mal. E depois ela viu também ministros de Deus, anjos. Enquanto nós cantávamos aquela música bem baixinha. Estou esperando. As minhas lamparinas. As tuas. As lamparinas lá. E enquanto a gente cantava aquilo, os anjos começaram a ministrar tão alto que ela disse que não escutava o Pedro cantando. E enquanto isso, aquele demônio foi embora, não aguentou. Então veja, o que eu quero dizer é que os anjos de Deus, eles são espíritos ministradores enviados da parte de Deus para servir você. Então na hora que você começa a colocar coisas diante dos seus olhos, declarar, crer sobre aquilo, você vai estar dando trabalho aos anjos. E os anjos vão dizer, até que enfim, né, meu filho? Até que enfim. Pensei que você não ia se lembrar de quem você é filho. Pensei que você não ia lembrar da missão que nós temos para fazer aqui. Amém? Você nasceu nesse século, irmão. Você nasceu nessa geração por causa de um propósito e por causa de uma missão. E os céus estão abertos para o cumprimento dessa missão. Quem se posicionar vai ver os céus abertos e a escada e os anjos descendo e subindo. Se posicionar. Amém? Estamos crendo, irmãos, sobre riquezas vindo para a sua vida. E dentro dessa ministração de vida financeira, nós chamamos a existência 10 novos empresários. 10 novos empresários ricos na nossa igreja até 2024, final de 2024. Esses empresários vão vir de fora ou vai nascer aqui? Me gusta es mío, você lembra disso? Eu gosto, isso é meu. É só isso que basta. Eu gosto disso. Quando fala 10 novos ricos empresários, falou contigo? Eu gosto, é meu. Isso é bom, eu gosto quando eu ouço essa palavra. Essa palavra empresário cai bem para mim. Eu gosto dessa palavra, sim. Acho legal. Me gusta es mío. Eu faço votos que você não se torne um empresário próspero e miserável. Porque existe muitas vezes a viuvinha que é mais generosa. A viuvinha que é mais generosa do que o rico empresário. Eu faço votos que não, porque Deuteronômio capítulo 8, o Senhor fala assim, olha, sou eu que te dou habilidade para adquirir riquezas. Eu tenho te dado mandamentos para que você viva, entre e possua. Olha isso, Deuteronômio 8. Eu
te dou mandamentos para que tu viva. É a primeira coisa que Deus fala. Porque não adianta nada mais se nós não estamos vivos. Sim ou não? Então o Senhor disse, os mandamentos que eu tenho te dado são mandamentos para que você viva. E uma vez que você está vivo, ele disse, é um mandamento para que você entre. E para que você possua. E no restante do texto, o Senhor vai dizendo, sou eu que te dou habilidade para adquirir riquezas. Mas no meio desse texto o Senhor fala assim, porém, quando tu entrares nos lugares que eu estou dizendo que tu vai entrar, não te esqueças do Senhor teu Deus. Nós nos lembrarmos de Deus quando nós não temos nada, é relativamente fácil, sim ou não? A gente não tem nada, vai recorrer para quem? Para Deus, não é não? Vou recorrer para quem mais? Aí o Senhor diz, é nós, estamos juntos. Mas quando você entrar naquilo que eu te estou dando, não te esqueças do Senhor teu Deus. Não te esqueça que foi o braço do Senhor, que foi a mão do Senhor que te fez. Uma certa vez alguém estava dizendo assim, ora, eu acho que essa declaração é injusta. Foi eu que trabalhei, foi eu que suei, como pode ter sido que foi Deus que me deu? Esse negócio é injusto. É igual os médicos, né? A pessoa é curada, aí a gente diz, graças a Deus, e o médico diz, e eu? Como assim, graças a Deus? E o meu trabalho? E assim também tem algumas pessoas que dizem, como assim foi Deus que me fez enriquecer, se foi eu que trabalhei? Eu que trabalhei, foi eu que ganhei. Você vê como nós somos, né? Basta Deus fechar os céus para que não chova, e você não terá água, e essa água não vai molhar a terra, e não produzirá fruto, e você não terá o que comer. Só isso. Para nós estarmos vivos, são necessários muitas combinações, só para que a gente esteja vivo. O ar que você está respirando, a quantidade de oxigênio presente no ar. Se tiver mais, explode. Se tiver menos, você morre sufocado. Tem que ser uma quantidade exata. A distância do sol que está da terra, se for um pouquinho mais próximo, você morre queimado. Um pouquinho mais distante, você morre de frio. O Senhor preparou um ambiente para que você fosse posto ali e você prosperasse e crescesse. E aí quando nós dizemos assim, Pai, te dou graças, você diz, não, foi eu que fiz. Divido. O fato de você acordar todo dia é um milagre. O fato de você sair e voltar é um milagre. O fato dos seus pulmões abrir e fechar é um milagre. O fato do teu coração não parar de bater é um milagre. O fato de você fechar a mão e abrir é um milagre. Todo o seu viver é um milagre. Por que você não acha que é milagre? Porque é comum. A gente só chama de milagre aquilo que acontece extraordinariamente. Mas você não percebe que aquilo que está acontecendo todos os dias e o tempo todo é milagre. É milagre. Isso deveria trazer para nós um coração extremamente grato. Todos os dias ao acordar, Deus, obrigado. Você tem ânimo para viver? Tem, é Deus. Tem um monte de gente que não tem ânimo nenhum, é zero. É saudável, as duas pernas funcionam, os dois pés funcionam, as duas mãos funcionam, o cérebro funciona, mas não tem vontade. Não tem desejo, não tem ímpeto, não tem garra, não tem determinação. É um milagre. Então toda a nossa existência é um milagre. O que o Senhor disse foi, quando você entrar nos lugares que eu vou te dar, olha para o teu coração, para que não aconteça de que tu te esqueças de que foi o Senhor. É Ele que te dá a habilidade para adquirir riquezas. E essa habilidade, ela é mais do que simplesmente fazer algo. É o ímpeto, é a gana, é o desejo, é a garra.
É o sonho. É o como chama aquilo que tem dentro? Entusiasmo. O entusiasmo, que significa Deus por dentro. Entusiasmo significa isso. Deus por dentro. Deus dentro de você. Então, quando você vê uma pessoa entusiasmada, você está vendo Deus em operação ali. Estamos aqui? Então, nós estamos crendo em 10 novos empresários. Novos e ricos. Na nossa igreja. Isso é no mínimo. Obrigado, Ana Carla. Nós estamos falando de mínimo. Estão prontos para estourar? Você faturava X, agora eu vou faturar X mais um determinado valor. Você vai ser levado em crescimento. Crescimento. Eu acredito em mágica? Não. Vá para o circo. Mágica tem no circo. Tem nos palcos. Não existe espaço de mágica. Mas nós cremos no Deus que fez os céus e a terra a partir do nada. O que é que você tem no bolso? Nada. Pois é, Deus criou o céu a partir do nada. Então esse nada que eu tenho, na minha mão, acontece nada. Mas se nada é tudo que eu tenho, eu dou ao Senhor, Senhor, é o que eu tenho. Bom, vamos começar. E daqui a pouco esse nada se transforma em um. Aí diz, vamos multiplicar esse um? Vamos. Tem 2 agora? Tem 1. Vamos multiplicar em 4? Vamos. Tem 4? Tem. Vamos multiplicar em 8? Vamos. Tem 8? Tem. Vamos multiplicar? Vamos. Quando você aprender a brincadeira do multiplicar, não tem mais quem segure. Multiplicar, 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 multiplicar. Essa é a sentença de Deus, irmãos. Isso é o coração de Deus. Multiplicar, frutificar. Mas eu vim do buraco da onde a onça bebia água. Deus não tem nada com isso, não. De onde que você veio? Porque a minha família... Deus não tem nada a ver com a sua família, não, irmão. Independente da família, independente de onde você veio, independente do grau de instrução, independente, não tem desculpas. O Senhor disse, por mais incapacitado que você seja, eu te dei um talento. Eu só quero que você multiplique isso. É só isso que eu quero. É só isso. Para começar a mágica, aí sim, a mágica acontecer. Porque é mágico você ver como Deus vai transformar as coisas. Amém? Muito bem, então são essas coisas que nós estamos declarando. E a última declaração foi... Nós declaramos, troquei um pouquinho as palavras, nós declaramos um novo patamar de unção na igreja TGF em 2024. Você pode dizer comigo, nós declaramos um novo patamar de unção para a igreja TGF em 2024. Declaramos que o ano de 2024 será um ano extraordinário. Um ano de sinais, prodígios e maravilhas. Nós declaramos um novo patamar de unção. Você compreende isso? Muito bem. Agora eu vou começar a pregar. Esse aqui era... Não, estou só falando para vocês sobre as nossas declarações, mas hoje eu quero conversar com vocês sobre esse novo patamar de unção. Vocês compreenderam as declarações que foram feitas? Diga, eu estou crendo no novo patamar de unção. Aleluia. Muito bem. Então, abre comigo aí Efésios capítulo 1, versículo 10. Minhas lamparinas estão acesas. Eu estou esperando. Só bater. Bem lento, irmãos, bem baixinho.
Isso. Nada de agressividade. Para você entrar, pode aumentar um pouquinho. Estou só te esperando. Vamos dançar. Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem. Vamos dançar. Efésios capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler até o versículo 10, ok? Você está com o seu coração aplicado aí? Nós estamos falando sobre um novo patamar de unção. Nós estamos crendo no novo ano do sobrenatural de Deus. Nós veremos sinais, prodígios e maravilhas. Você pode declarar isso? Nós estamos crendo que nós veremos sinais, prodígios e maravilhas. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, versículo 4, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Quero parar aqui, só uma pausa aqui. Olhe bem, o capítulo começa dizendo que Deus nos vivificou estando nós mortos em delitos e pecados, ok? É curioso porque o final do capítulo 1, que obviamente vem antes do capítulo 2, está falando sobre a nossa posição em Cristo Jesus. E essa posição em Cristo Jesus, nos é dito que existe um poder que está operando dentro de nós. E esse poder que está operando dentro de nós ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E esse poder que operou em Jesus Cristo e o ressuscitou dentre os mortos, o fez assentar muito acima de todo principado, poder e potestade, de qualquer nome que se possa se referir. E no versículo 22 é dito que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e que ele foi constituído cabeça da igreja, que é o seu corpo. Olha isso, presta atenção. Eu vou ler de novo. Capítulo 1, no versículo 19 diz: lembra que quando nós pedimos para você orar por espírito de sabedoria e de revelação? É esse capítulo aqui. E ele diz que quando você orar por sabedoria e revelação, uma das coisas que o Espírito Santo vai revelar a você é acerca da sobreexcelente grandeza do poder que está operando em nós os que cremos. Versículo 19. E esse mesmo poder, ele se manifestou em Cristo,
fazendo com que ele se ressuscitasse dos mortos e fosse assentado acima de todo principado, poder e potestade, de qualquer nome que se possa referir, não só no presente século, mas no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e ele foi constituído cabeça da igreja. Aí ele fala no versículo 23, a igreja é o seu corpo. Estamos aqui? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então ele está falando sobre a igreja. A grandeza da igreja. A igreja como corpo de Cristo. No capítulo 2, ele diz que Deus nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Por que eu estou dizendo isso? É para mostrar que os dons do Espírito Santo, eles são fruto da graça. Os dons do Espírito Santo, eles são frutos da graça. Nós vamos conversar em outro momento sobre os dons do Espírito Santo. Por que eu estou falando sobre os dons do Espírito Santo? Porque sem ele nós não poderemos fazer o que Deus espera que façamos. Nós precisamos dos dons do Espírito Santo para operar naquilo que Deus quer que a gente opere. Estamos aqui? Então veja bem, nessa leitura que nós estávamos fazendo, já eu volto para cá. Mas no versículo 10, deixa eu ler o versículo 8, até o 10. No versículo 8 diz assim, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Você pode dizer isso? Pela graça, eu sou salvo, por meio da fé, isso não vem de mim, é dom de Deus. Tranquilo? Então eu fui salvo pela graça, correto? No versículo 9, ele diz assim, não vem das obras para que ninguém se glorie. Tranquilo? A salvação, ela é obra exclusiva da graça. Deus nos salvou, Ele que fez, Ele que operou. No versículo 10, que é onde eu quero chegar, diz assim, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Eu preciso que você repouse aqui. Diga comigo, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Pronto. É desse versículo que vem aquela nossa musiquinha. Eu fui criado em Cristo Jesus para triunfar. Sou dos que creem, sou dos que avançam, não retrocedo, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente, por todo lado. Prosperarei, transbordarei. 1, 2, 3. Eu fui criado em Cristo Jesus para triunfar gloriosamente. Então veja, esse texto diz, porque nós somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Tranquilo? Quando a gente pensa em boas obras, o que é que vem primeiramente na cabeça de muitos cristãos? É tipo assim, irmãos, a gente tem que andar em santidade, a gente tem que distribuir cestas básicas, a gente tem que ser generoso, a gente tem que cuidar dos pobres, a gente tem que ser bondoso. Eu acho que você não se lembra que o versículo anterior disse, não é por obras, para que você não se glorie. Então não é disso que o texto está falando. Quer dizer então que a gente vai viver banda voou? Não, estou dizendo isso. Se você é salvo em Cristo Jesus, nunca que você viverá banda voou. Porque todo aquele que tem essa esperança se santifica a si mesmo. Se a preciosa semente está em vós, você nunca mais vai querer voltar para o mundo. Porque há uma preciosa. Então não estou falando disso, ok? Mas eu quero chamar a sua atenção, o que é que a Bíblia, o que é que Paulo está dizendo? Que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Que boas obras são essas? As quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Deus tem obras para que nós andemos nela. E estas obras glorificam a Deus.
Estas obras nas quais nós devemos andar, elas glorificam a Deus. Agora, eu gosto de pensar assim. Ele fala, porque nós somos feitura sua. Essa expressão, feitura, significa obra de arte. Você foi feito uma obra de arte para andar nas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Olha isso. Fomos feitos obras de arte. É uma criação especial. Você está lembrado lá de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Agora preste atenção. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. O que é que significa dizer? Se você está em Cristo Jesus, ele diz, você foi feito uma nova criação. É esse o sentido. Nova criatura talvez não diga bem o que o texto pretende. O que o texto está dizendo é, você foi feito uma nova criação. O que é que significa dizer? Que se você observar a Bíblia Sagrada, Deus terminou toda a sua criação no 6º dia. Sim ou não? No primeiro dia Deus fez isso, no segundo dia Deus fez aquilo, no terceiro dia Deus fez aquilo outro, no 5º dia Deus fez assim, no 6º dia Deus criou o homem. Aí diz que Deus descansou da sua obra no 7º dia. Deus olhou para tudo que tinha feito e disse, isso é bom. Quando fez o homem, ele disse, isso é muito bom. E logo em seguida ele fez o quê? Descansou de toda a sua obra. Então, se Deus parou de construir, se Deus parou de criar, a criação encerrou ali. Nesse texto aqui está dizendo que Deus voltou a criar. Se alguém está em Cristo, é feito uma nova criação. Opa! Deus começou a criar de novo, foi. Ele encerrou a sua criação no Gênesis, mas em Cristo Jesus começou uma nova criação. E o que foi que começou nessa nova criação? Segura aí. O que foi que começou nessa nova criação? João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A palavra unigênito significa único daquela espécie. Você compreende isso? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O que é unigênito? Único daquela espécie. Quando os gregos foram ver Jesus, em João capítulo 12, se eu não estou enganado, os gregos tentam marcar uma reunião com Jesus, uma conferência com Jesus. Ao que parece, eles levaram uma proposta maravilhosa para Jesus. Nós podemos transformar o Senhor no mestre lá na Grécia. Quem sabe o Senhor vai ser um novo Platão. Nós temos uma estratégia para que o Senhor seja mestre na nossa mais renomada faculdade de nosso país. Isso é eu que estou supondo, ok? Mas parece que a conversa foi muito nesse sentido. O Senhor é muito grande para estar cercado dessa galera aqui, dessa plebe aqui. Nós temos níveis maiores para o Senhor. Jesus nem recebe os caras, porque foram os discípulos que se atropelaram e disseram, Jesus, pelo amor de Deus, tu tem que ouvir os caras. Tu tem que ouvir os caras. E Jesus disse, escute o que eu vou dizer para vocês. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só. Mas se ele morrer, produzirá muitos frutos. Agora escute. O trigo ele produz segundo a sua espécie, está correto isso? Se você planta trigo, nasce trigo. O que é que Jesus está dizendo? Eu sou o trigo de Deus. Eu sou a semente de Deus. E eu preciso morrer. Para que em morrendo, nasçam muitos. Se você lembrar de Isaías 53, está escrito em Isaías 53 que Deus olhou para o seu filho, e a Bíblia fala, e agradou a Deus moê-lo, agradou a Deus fazê-lo enfermar. Olha que loucura isso. O profeta Isaías viu
por meio do espírito profético, Jesus sendo esmagado, Jesus sendo moído, Jesus sendo triturado. E vocês conhecem pelos filmes que vocês assistem, as surras que Jesus levou, as pancadas que ele levava nas costas, os pedaços de carne arrancavam daquilo. Quando Mel Gibson fez aquele filme, tratando da realidade do que aconteceu com Jesus, as pessoas passavam mal, desmaiavam no cinema, porque não aguentava ver a atrocidade que era. Os tapas no seu rosto era mínimo, o cuspe na sua face era mínimo. Aí ele chega na cruz, e os grampos entram em suas mãos, os grampos entram em seus pés, ele fica pendurado, e com o peso do seu corpo asfixiando o seu pulmão, sem conseguir respirar. E Isaías 53 diz: e Deus se agradou fazê-lo enfermar, dizendo, pelas suas feridas nós fomos sarados. Mas o mais extraordinário para mim é o que vem logo em seguida. A Bíblia fala que Deus agradou moê-lo, porque ele olhou para o futuro e viu a sua posteridade. O que é posteridade? Família. Por que ele se agradou moer e fazer com que Jesus fosse enfermo? Ele diz: porque nas suas feridas está a paz. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras nós seremos sarados. Por causa das suas pisaduras, Deus está dizendo: eu estou olhando para o futuro e estou vendo exércitos de filhos, quantidades de filhos sendo levantados da terra com abundância, a terra sendo tomada por filhos. Enquanto Jesus estava sendo moído, Deus estava se alegrando, porque via seus filhos nascendo. Então acompanhe o raciocínio de novo. Em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Em João 12, Jesus fala: eu sou a semente que veio para morrer, e em morrendo eu vou criar, ressurgir, levantar muitos filhos. Quando você chega em Romanos capítulo 8, você vai ver Paulo dizendo que, deixa eu ler aqui, para mim não esquecer. Romanos capítulo 8. Aleluia. Deus é bom. Romanos capítulo 8. Estou no 9. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 29, diz assim, deixa eu ler o versículo 28, gente, é muito bom, né? Às vezes eu quero ler os versículos anteriores. Versículo 28 de Romanos capítulo 8 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por favor, observa isso comigo. Seu coração está aqui? Sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito, e pessoas são chamadas para entrar nesse propósito. E ele está dizendo que aqueles que fazem assim, todas as coisas, elas entram em acordo uma com a outra, dizendo: vamos pegar ele. Elas concorrem para o bem deles, daqueles que entram no propósito de Deus. O versículo 29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Por favor, observe isso aqui. Porque os que dantes conheceu, também predestinou. Predestinou para quê? Para ser conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Escute isso aqui, gente. Predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho.
Vou voltar de novo à sequência. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Filho o quê? Unigênito. Unigênito significa único daquele tipo. Único daquela espécie. Não existe em todo o universo ninguém igual àquela espécie. Tranquilo? É uma espécie nova. Escute isso. João 3,16. Jesus é o Filho único de Deus. João 12, ele disse: eu sou a semente de Deus que vai ser plantada. Eu preciso morrer, para que em morrendo nasça muitos filhos para Deus. Isaías 53, Deus se agradou ver o seu filho sendo moído, porque ele olhou e viu a sua família no futuro. E nesse texto de Romanos capítulo 8, 29, ele diz que Deus nos conheceu e nos predestinou para que nós nos tornemos conforme é a imagem do seu Filho, a fim de que ele se torne primogênito entre muitos irmãos. Fale comigo, primogênito. O que é que significa primogênito? Primeiro, daquela espécie. Se Jesus é o primeiro da espécie, o que são os filhos que vêm em seguida? O segundogênito, o terceirogênito, o quartogênito, o quinquogênito. Da mesma espécie. Então você compreende o que é que Deus está fazendo? Levantando um exército de Cristo. Na verdade, a palavra melhor seria família. Você vai ver em Hebreus, capítulo 2, se eu não estou enganado, a Bíblia fala assim: porque Jesus não se envergonhou de nos chamar de seus próprios irmãos. Ele não se envergonhou de nos chamar de seus irmãos. Você não se lembra a oração do Pai Nosso? Quando ele diz, quando vocês forem orar, vocês digam: Pai. Vocês sabiam que Jesus foi morto porque ele chamava Deus de seu Pai? Sim. Singular entre todos os processos criminais foi o de Jesus, onde é julgado a pessoa pelo que ela é, não pelo que ela faz, ou pelo que ela fez. Jesus perguntou: por qual mal vocês me matam? Ele disse: não é por mal, mas é porque quem tu dizes ser, você diz que é filho de Deus. Aí Jesus disse: não apenas eu, como Deus está levantando milhares e milhares de filhos à semelhança de mim. Então ele disse: vocês foram destinados, predestinados para se tornarem a imagem e semelhança de Jesus, para que ele seja o primeiro, o primogênito daquela espécie. Ora, já se passaram 2000 anos, então eu não vou ser o singogênito, o segundogênito, mas em algum lugar da escala, lá vai estar eu, lá vai estar você. Mas o que é que importa é se você é da mesma espécie. Eu quero que você imagine que quando um fabricante de automóvel cria um protótipo, ele cria um carro, desenvolve um carro, um modelo de um carro, aquele é o primeiro, é o protótipo. Todos os outros carros que forem feitos naquela forma é exatamente igual. O pneu, a direção, todos os acessórios iguais ao protótipo. O que Deus está dizendo é, ele trouxe o seu filho Jesus dizendo, é essa espécie de filho que eu estou levantando, é esse tipo de filho. Então quando Coríntios 5:17 diz, se alguém está em Cristo, ele disse, você se tornou uma nova criação. Deus voltou a criar, e o que ele criou? Jesus, um protótipo de muitos irmãos. Então você vai ver nesse Efésios capítulo 10, 2, versículo 10 que nós estamos lendo, o Senhor está dizendo, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus preparou para que andássemos nelas. E é aí que eu quero chamar a sua atenção. Que obras são essas? Fale comigo, sinais, prodígios,
e maravilhas. Essas são as obras. Jesus disse: as obras que eu faço, vocês farão maiores. Percebe? Deus está comprometido em criar uma espécie que vai reinar, que vai governar. Aí você se lembra de Romanos, que diz: os que receberam a abundância da graça vão reinar em vida. Então por isso que eu estou chamando a sua atenção e dizendo: os dons do Espírito, eles são frutos da graça. E o fruto da graça significa, eu não estou perguntando quem merece, eu estou dizendo que é graça. Essa palavra graça, ela se refere à bondade cheia de misericórdia de Deus, a qual Ele exerce na alma dos homens, influenciando essas almas para que elas se voltem para Jesus. Então graça é essa misericórdia, essa bondade de Deus que opera nas nossas almas, nos conduzindo a Cristo, nos conectando a Cristo. Por isso que o texto que nós começamos a ler diz: olha, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O que é que a gente aprende com isso? Que a nossa salvação só pode ter sido fruto da absoluta graça de Deus. Porque quando Ele nos amou, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Foi obra dele. Nós andávamos pela vaidade dos nossos pensamentos. Nós éramos levados pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, Ele nos salvou. Portanto, a salvação é absolutamente por causa da graça. Estamos aqui. Por que eu estou dizendo isso? A palavra graça, ela é a palavra grega charis. Sabe qual é a palavra para dons do Espírito? Lá em Coríntios 12, 4 diz: porque os dons do Espírito são diversos. A palavra que aparece lá é carisma. A palavra graça é charis. E dons, carisma. É da mesma família da graça. Portanto, os dons do Espírito Santo é a graça operando em vós. Paulo dizia: eu sou o principal dos pecadores. Se tem alguém que merecia o inferno, esse alguém sou eu. Mas pela graça, eu me tornei mais poderoso, mais operante, mais eficiente, mais nojento do que todos os apóstolos. O nojento é minha conta. Porque o apóstolo Paulo é tipo assim, é tão disparadamente na frente desse cara, pelo amor de Deus, tu bota todo mundo no chinelo. Mas ele disse: se eu fui isso, é por causa da graça que operou em mim. Paulo disse: isso não é fruto de mim, é o que a graça operou em mim. Por isso que a Bíblia fala: cresça na graça, não estacione na graça, tem mais da graça. Quando você foi salvo, só começou. Isso é só o começo, como dizia o pastor Ebiúber. É só o começo, e é fato. Quando você é salvo pela graça, você só cheirou a graça. E Deus diz: agora que vai começar a diversão. Porque eu preparei de antemão obras, para as quais você ande nelas. E essas obras vão glorificar o meu nome. Ele olhou para os seus discípulos e disse: ei, quando vocês forem, olha só o que ele diz. Aleluia, deixa eu lembrar aqui, deixa eu ver aqui. E indo, disse ele, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. A graça aparece de novo. Diga comigo: os dons é fruto da graça. Eu fui salvo pela graça, e eu vou operar nos dons por causa da graça. Os dons é da graça. O apóstolo Paulo disse assim, ó, deixa eu ver aqui, que eu queria saber isso de vocês. Vocês receberam
o Espírito Santo pela pregação da lei ou pela pregação da fé? Eu quero que você entenda fé como graça. Porque ele disse, eu sou salvo pela graça, por meio da fé. Então, onde tem fé, é porque a graça está operando. Onde tem graça, a fé chega. Uma não tem sem a outra. Então, Paulo disse, vocês receberam o Espírito Santo pela pregação da lei ou pela pregação da fé? Resposta, pela pregação da fé. Olha a outra coisa que ele diz. Aquele, pois, que vos dá o Espírito Santo e que opera maravilhas no meio de vós, faz isso pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Diga comigo, pela pregação da fé. O que é que Paulo está dizendo? Se você vai operar no Espírito, você vai ter que entrar na graça, você vai ter que sair do seu braço, você vai ter que entrar no rio, vai ter que começar a desfrutar de Deus, entrar nas obras que Ele preparou para que andássemos nela antes da fundação do mundo. Deus voltou a criar. Ele olhou para Adão e disse, foi muito bom o que eu fiz, mas Ele superou. Construiu, fez Jesus, formou Jesus, para que ele se tornasse o primogênito. Então escute, Deus tem uma expectativa para que seus filhos operem nos dons do Espírito Santo. Há uma expectativa. Ele disse, indo pregai. O que é que nós vamos pregar? Digam, o reino de Deus chegou. O que é que nós vamos pregar? O reino de Deus chegou. E o que é que isso significa? Ele disse, cadê? Segura aí. E indo pregar e dizer, o reino de Deus chegou. Cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscite os mortos. Foi de graça que você recebeu? Então derrame. Foi de graça que recebeu? Derrame. Ei, a expectativa de Deus é esta, indo pregar e dizer, chegou o reino. Cure os enfermos, liberte os oprimidos, limpe os leprosos, ressuscite os mortos. É isso que significa dizer, o reino de Deus chegou. Nós estamos na expectativa de um novo nível de unção para o ano de 2024, amém? E é isso que nós queremos. Andar nas obras. Ele nos salvou. Ei, você andava morto nos seus delitos e pecados. Ei, você andava debaixo da opressão de espíritos malignos. Ei, mas ele disse, a sua misericórdia e a sua bondade te alcançou e te salvou. Pela graça foi salvo por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que você ande nas obras que eu preparei para que você andasse. Essas são as obras. Indo pregar e dizer, chegou o reino de Deus. E o que é que significa dizer? Doente, fique curado. Leproso, fique sarado. Morto, ressuscite. O reino de Deus chegou. Pergunto, essa pessoa vai ser você? Quem vai ser a pessoa que vai andar em novo nível de unção? Quem vai ser mais íntimo do Espírito Santo nesses dias? No final de todo o culto nós dizemos, o amor de Deus nosso Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Você pode repetir isso? 1, 2, 3 e... Amém. Não esqueça desses 3 fundamentos, porque eles operam juntos. O que? Amor do Pai, graça do Filho, comunhão do Espírito Santo. Do que é que eu estou te falando hoje? Sobre um novo nível de unção, começar a andar em comunhão com o Espírito Santo. Agora, para eu andar na comunhão do Espírito Santo, eu preciso conhecer a paternidade de Deus. Conhecer a paternidade de Deus, eu preciso entrar nesse universo da graça que me banha. Aí, nesse ambiente da graça, é que eu vou tocar nos dons. É que eu vou entrar nessa intimidade com o Espírito Santo. Amém? Então, essa ministração de hoje é só para incendiar seu coração.
para que você se prepare, entre nesse novo nível de unção que Deus vai derramar nessa igreja. Cada parte cooperando com a sua parte, Deus dará crescimento. Existem dons que Deus quer operar em você, que você se torne pregador. Eu pregador? Sim, você é pregador. E o que é que eu vou pregar? Você vai olhar para o doente e dizer: reino de Deus chegou, fica livre do teu mal. Você vai olhar para o oprimido do diabo e diz para ele: reino de Deus chegou na tua vida, fica livre. Reino de Deus chegou na tua vida, e você transfere o reino de Deus que você carrega, que já está dentro de você. É isso que Jesus mandou seus discípulos fazer. Não adianta nós sermos igreja se nós não operamos nisso aqui. Não adianta um prédio para 500 pessoas e depois para 10 mil pessoas se nós não estamos operando no Evangelho. O reino de Deus chegou, o Evangelho chegou para enriquecer as pessoas. Enriquecer. De dinheiro? Não, amados, de tudo. Inclusive do dinheiro. Mas é de tudo. O reino de Deus chegou. A doença sai. A opressão do diabo sai. A angústia do diabo sai. Reino de Deus chegou. Vá e faça. É comando de Deus. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão a mão nos enfermos e eles serão curados. Estes sinais seguirão. Quais são os sinais? Expulsar demônios, falar novas línguas. Você já está falando novas línguas? Se não está, irmãozinho, começa a buscar. Começa a buscar, porque é promessa. Estes sinais seguirão a vocês. Você vai falar a língua dos anjos, a mesma língua que fala no céu. Se você fosse transferido para o céu, eu imagino que você ia chegar lá e você ia ouvir o tempo todo. Línguas dos anjos. Línguas dos anjos. Aleluia. Eu tenho que encerrar, que já vai começar outro culto. Vamos emendar o culto com outro. Oh, Espírito Santo. Oh, meu Deus. Vocês compreenderam a conversa de hoje? Diga: Deus tem obras preparadas para eu andar nelas. Eu vou andar. Novo nível de unção, novo patamar. Meus olhos verão milagres, curas, maravilhas. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Meu Deus. Tem alguém para entregar sua vida a Jesus agora? Você ouviu essa palavra, Deus falou com você, e você quer entregar sua vida a Jesus. Eu quero orar por você, irmão. Se você ainda não é crente, está na hora de virar crente. Aleluia.